Ela é doutora em Educação pela Universidade Estadual de Campinas, mestre em Educação e graduada em Pedagogia pela mesma universidade. Possui especialização em Gestão da Rede Pública pela Universidade de São Paulo. Atualmente é supervisora de ensino na Secretaria do Estado da Educação de São Paulo e pesquisadora do grupo STUD-BR, História, Sociedade e Educação no Brasil. Tem experiência na área de educação, com ênfase em História da Educação, atuando principalmente nos seguintes temas: História da Educação Brasileira, Pensamento Pedagógico Brasileiro e História das Políticas Educacionais, com foco no ensino médio. Hoje eu tenho o prazer de tecer em reverso com essa professora muito querida e competente, chamada Denise Gomide. Boa noite, professora! Boa noite, Ju. Obrigada pelo convite. É um prazer poder estar aqui conversando com você e com todos os convidados dessa live sobre o ensino médio. Maravilha. Professora, você defendeu recentemente a tese A Política Educacional para o Ensino Médio, da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, e o alinhamento com o projeto neoliberal através de ciclos progressivos de adequação entre 1995 e 2018. A gente está muito curioso aí para saber, né, um pouco mais sobre o ensino médio, que parece ser aí um dos grandes nós da educação brasileira. Conta um pouco para a gente aí os determinantes históricos e políticos do ensino médio no Brasil. É com você. Ok, Ju. Eu defendi a tese, fez um ano agora, dia 28 de agosto. A minha orientadora foi a professora Mara, por quem eu tenho um carinho imenso e agradeço por todo esse tempo de orientação e de parceria. A tese, como você bem colocou, ela foi desenvolvida no STUD-BR, no grupo História, Sociedade e Educação no Brasil, né, no GT da Unicamp, e por ser uma tese que traz esse caráter histórico, na primeira parte dela, eu abordo os determinantes históricos, né, e conjunturais do ensino médio. A tese, ela tem um fôlego extenso, porque ela vai desde o início lá da colônia até os dias atuais. Eu faço esse resgate histórico a partir de uma análise diacrônica, buscando trazer a constituição do ensino médio dentro da realidade nacional, né? E começando, então, né, a partir de 1500, vou dividir em períodos, eu acho que fica mais fácil para a gente poder conversar sobre os determinantes históricos. De 1500 a 1759, nós temos a educação jesuítica e a organização do incipiente ensino médio e secundário. Então, a origem do ensino médio remonta a um modelo de organização lá dos colégios jesuítas, né? Que eram destinados predominantemente à formação das elites e de caráter propedêutico, certo? Então, nós podemos afirmar que a educação jesuítica, ela se voltou predominantemente para o ensino médio, que em outros tempos, naquela época, chamado de ensino secundário. Dentro deste período, nós podemos dividir o foco do ensino médio em duas fases, tá? Na primeira fase, de 1549 a 1570, que nós chamamos de tempos heróicos, o ensino médio se estabeleceu especificamente através do ensino da gramática latina, através do ensino de humanidades, com o objetivo de preparar futuros sacerdotes para as atividades clericais, e por isso a fundação dos colégios jesuítas. Abro um parênteses aqui nesse período para trazer uma curiosidade que eu acho interessante, que a pesquisa me proporcionou, que foi justamente dentro do estado de São Paulo, nós temos o primeiro colégio voltado para o ensino médio, o Colégio dos Meninos de São Vicente. Depois desse período, nós tivemos o segundo período, que nós definimos de 1599 a 1759, que aí o foco sai da formação clerical e vai para a formação aristocrática, ou seja,
à formação dos quadros dirigentes e administrativos da colônia, e não mais a formação exclusiva de sacerdotes, como ocorreu na primeira fase. É nesta segunda fase que a organização do ensino ela se dá através do Ratio Studiorum, consolidando assim a atuação da Companhia de Jesus e dos jesuítas no ensino secundário, né? Como eu estava falando, o Colégio dos Meninos Jesus de São Vicente, ele foi o precursor do ensino secundário no Brasil. E ele foi estabelecido em 1550 no estado de São Paulo. E é interessante que tem uma carta do padre Manuel da Nóbrega, onde ele fala da dinâmica das aulas de gramática e que os alunos tinham um talentoso professor, né? Que ele chama nessa carta de 1553 o mancebo gramático de Coimbra. Então, esse mancebo gramático de Coimbra tinha por nome Martinotti. Ele foi o primeiro professor de ensino médio que nós temos registro na história da educação brasileira, e ele veio para o Brasil expatriado, que na Universidade de Coimbra ele foi encontrado portando o catecismo de Calvino, que divergia da ortodoxia católica, acusado como herege, foi encarcerado e expatriado para o Brasil, passando a atuar nesse Colégio dos Meninos Jesus de São Vicente. Então, essa é a mais antiga referência histórica do ensino secundário no Brasil. Então, fechando a questão da colônia, nós temos uma tríade que nós poderíamos apontar do período: a formação clerical, a formação do quadro administrativo da colônia e a educação da classe dominante, né, subordinando, então, a instrução e o ensino ao posicionamento de classe no contexto daquela sociedade econômica, agrária, latifundiária e escravista, né? Então, até 1759, a educação permaneceu sob exclusividade dos jesuítas, tá? Foi, então, a partir disso que eles foram expulsos por Marquês de Pombal. Então, aí se inaugura um novo período na história da educação brasileira, que na tese eu pontuo como as reformas pombalinas e a educação pública estatal, trabalhando o período de 1759 a 1882, né? Marquês de Pombal baniu o ensino catequético empreendido pela Companhia de Jesus, né? Então, foi um marco na constituição histórica do ensino médio público, do ensino secundário público, né? Havia necessidade de estabelecer na colônia uma modernização administrativa, um fortalecimento do Estado, e para isso era preciso, então, abolir todas as formas de oposição ao Estado absolutista, né? E quem estava no comando da educação neste período era a igreja. Então, atingir a hegemonia da igreja era fundamental para que se consolidasse, então, essa nova era de modernização, pautada, sobretudo, no movimento iluminista português, tá? Então, esse era o objetivo das reformas empreendidas por Pombal, era estabelecer, né, uma estratégia de recuperação econômica com o objetivo de fortalecer o pacto colonial, para que Portugal, então, pudesse alçar o status de metrópole capitalista. Nesse sentido, as aulas que eram, então, oferecidas nos extintos colégios jesuítas tinham uma certa organicidade, tinham um certo um cronograma, e essas aulas foram, então, substituídas pelas aulas régias, tá? Então, o ensino secundário não era mais administrado naqueles moldes dos colégios jesuítas, mas sim com aulas avulsas, ministradas individualmente por professores individuais e com um objetivo muito específico: formação do quadro dirigente da colônia, ou então para que esses estudantes pudessem dar continuidade nos estudos na Europa, ou na Universidade de Coimbra, ou ali na região. Nesse período, nós tivemos o ato adicional de 1834, que ele incide sobre o ensino secundário, na medida em que ele descentraliza a educação primária
e secundária, né? A primeira predominantemente pública, voltada para o povo, e a segunda voltada para a elite, organizada nos liceus e nos colégios predominantemente privados. Então, a colônia, o Estado Nacional, vamos dizer assim, se responsabilizava mais pela formação superior. E os estados, com essa descentralização, passou a criar os liceus provinciais e a educação, vamos dizer assim, básica, né? E aí nós inauguramos um novo período, que é o Império, com a inauguração oficial do ensino secundário, no período de 1822 a 1889. Nesse período, a educação secundária, ela definiu-se a partir de dois sistemas de ensino. O regular, ministrado no Colégio de Dom Pedro, na capital da Corte, Rio de Janeiro, criado em 1837. Então, no município da Corte, o Colégio de Pedro II tinha um modelo curricular padrão e dava toda essa base do currículo, né, propedêutica para os alunos. E tínhamos também o ensino secundário irregular, que era nos liceus provincianos, ou seja, nos estados, que ministravam cursos preparatórios para o ensino superior, sem a necessidade de conclusão do ensino secundário regular, desde que o aluno fosse aprovado nos exames parcelados. Esse período, nós tivemos a reforma de Couto Ferraz, de 1854, que dividiu o ensino médio em duas classes. Os estudos de primeira classe, com foco no científico, para aqueles que não pretendiam prosseguir para o ensino superior, e os estudos de segunda classe, que concedia o diploma de bacharel, dando acesso imediato aos estudos superiores. Isso reitera, a gente já percebe nesse período, a divisão que se consubstanciou no dualismo estrutural que baliza as relações de classe, né? O ensino de primeira classe para a formação da força de trabalho, para atender às demandas da sociedade urbana agrícola comercial, e os de segunda classe para atender a formação da classe dirigente. Então, nesse contexto, nós carregamos desde os primórdios uma estrutura de instrução desigual, né, e de apropriação privada do patrimônio cultural no ensino secundário, que permaneceu um privilégio da elite que, naquele contexto, buscava manter-se hegemônica. Temos também nesse período a reforma Leôncio de Carvalho, que estabeleceu o ensino livre, a frequência livre, aboliu o ensino religioso obrigatório. Temos também a reforma Epitácio Pessoa, que equiparou as instituições de ensino provincianas, né, os liceus provinciais, com o Ginásio Nacional, que é o antigo Colégio de Pedro II. Tá? Então, ambas possibilitavam agora seguirem o ensino superior. Tá? E aí nós adentramos na Primeira República, onde temos o ideário do iluminismo republicano no ensino secundário. E aí, nesse período, foram várias reformas, mas caracterizadas mais por reformismos. A Constituição de 1891, que instituiu a descentralização do ensino, colocando sobre responsabilidade do Congresso Nacional a educação das elites, né, o ensino secundário regular, lá no Colégio de Pedro II, e o superior, e aos estados o ensino primário com a educação profissional secundária, consagrando, então, essa questão da dualidade estrutural do ensino secundário, que nós trazemos até hoje essa questão, tá? Nesse período de república, efervescência da república, havia um alto índice de analfabetismo, né? E por conta disso, os movimentos que ocorreram naquela ocasião foram de expansão da escola. E dois movimentos, em especial, caracterizam esse período. Um movimento de caráter quantitativo, que é denominado como movimento de entusiasmo pela educação,
que se preocupou com a elevação do índice de matrícula e combate ao analfabetismo, e, posteriormente, um movimento qualitativo, que nós denominamos de otimismo pedagógico, porque foi pautado nos pressupostos da escola nova, com reformas educacionais no âmbito dos estados, e que tivemos o protagonismo de grandes escolanovistas, como Anísio Teixeira, Fernando de Azevedo, Lourenço Filho, entre outros, né? Então, esse recém-regime republicano tratou, portanto, de acionar os poderes públicos para reestruturar o ensino, em especial o ensino secundário, com o objetivo, primeiro, de dar mais organicidade a este ensino, né? E por isso que nós comentamos no início que várias reformas foram implementadas. Eu não vou ter tempo aqui de me aprofundar em todas elas, mas vou apenas citá-las. A Benjamin Constant, de 1891, a Rivadavia Correia, de 1911, a Carlos Maximiliano, de 1915, a Rocha Vaz, de 1925. Apesar de várias reformas focadas no ensino secundário, ainda prevaleceu a concepção do ensino secundário dualista. Por quê? Porque a produção agrícola da época não exigia da população uma formação letrada. Então, havia ainda essa questão da formação para atender a incipiente indústria e também a formação para os quadros diretivos da colônia. Da colônia. E aí, o ensino secundário passou, então, a apresentar de uma forma mais contundente essa questão do seu caráter enciclopédico e propedêutico, restrito, portanto, à formação das classes dirigentes. E aí nós entramos no período que nós chamamos de Regulamentação Nacional do Ensino Secundário e o Ideário Pedagógico Renovador. Temos, então, a conhecidíssima Reforma Francisco Campos, de 1931. Eu apenas estou apontando, não dá para a gente aprofundar, mas na tese, todos esses pontos que eu estou citando são aprofundados, bem trabalhados e contextualizados a partir do ensino secundário. Então, a Reforma Francisco Campos, ela se efetivou através de uma série de decretos, promoveu uma modernização nacional do ensino secundário, aumentou o número de anos de curso, dividiu o ensino secundário em 2 ciclos, passou a ser de frequência obrigatória, seriação do currículo, mas ele trouxe à tona uma questão do ensino profissionalizante, trazendo no seu bojo essa finalidade utilitária do ensino secundário, ou seja, atender às indústrias emergentes e fortalecendo esse caráter dual do ensino secundário até então construído, o modelo propedêutico para as elites e o profissionalizante para a classe trabalhadora. Nesse período, nós temos também o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, né, em que o professor Saviani aponta que foi uma primeira tentativa brasileira, não consolidada, obviamente, de estruturação de um Plano Nacional de Educação. E nesse manifesto, os educadores defendiam a escola pública, gratuita e leiga. Em 1942, tem início, então, as reformas promovidas por Gustavo Capanema, que resultaram nas leis orgânicas do ensino e que colocou a educação daquele período a serviço do projeto autoritário e nacionalista, especialmente durante o Estado Novo, porque atribuiu relevância à educação moral e cívica e dividiu o ensino secundário em clássico, científico e profissionalizante. A LDB de 1961, nesse período, integrou o ensino profissionalizante ao sistema regular. Porém, a questão da dualidade não chegou a ser superada, uma vez que havia uma necessidade eminente do próprio processo de industrialização de uma força de trabalho que atendesse essa demanda. E aí, nós tivemos um movimento contra-hegemônico muito importante nesse período,
dentro do estado de São Paulo, que foi a criação das escolas experimentais, dos colégios de aplicação e dos ginásios vocacionais. Esses ginásios vocacionais, eles tinham foco no engajamento para a transformação social. Então, ele tinha um viés de uma dimensão mais libertadora do ensino, humanista, né? Política e de uma forma muito explícita. Já com o golpe militar de 1964, o movimento dessas escolas, sobretudo dos ginásios vocacionais, foi, de certa forma, contido. A sua extinção aconteceu... Sobre justamente isso que eu ia perguntar agora, né? Como que fica, então, o ensino médio aí durante a ditadura militar do Brasil? Ok. Então, eu vou agora concluir essa parte dos ginásios vocacionais e a gente entra mais a fundo na questão da ditadura militar. Os ginásios vocacionais, por ter essa perspectiva de transformação social, eles foram extintos de forma muito truculenta em 1969, com muita violência, força policial e de uma forma simultânea. Então, com isso, nós percebemos que havia uma intenção do governo militar de impedir aos jovens, né? Na época, os ginásios vocacionais, eles atendiam o que hoje é os anos finais do ensino médio, do fundamental e o ensino médio, e a intenção era justamente não possibilitar a esses jovens que tenham acesso a essa dimensão libertadora do conhecimento, humanista e política, tá? Então, o golpe militar e a educação do ensino secundário ao tecnicismo e a teoria do capital humano, para responder a sua segunda pergunta. O golpe militar trouxe para o Brasil um contexto e uma atmosfera de efervescência. Havia necessidade, segundo os dirigentes da época, de frear essa atmosfera de efervescência. E qual foi o caminho usado para isso? A coerção e o consenso, né? A coerção em que sentido? Através da forte atuação das Forças Armadas, nós temos o exemplo do AI-5, que reprimiu toda e qualquer agitação revolucionária dos movimentos sociais. E no que se refere à educação, em especial dos alunos do ensino secundário, a Lei 477 de 69, que definia infrações aos professores e aos estabelecimentos de ensino, estendendo toda essa repressão e esse terror do AI-5 para as redes de ensino. Então, no que diz respeito à coerção, foram instrumentos legais que foram instituídos para exercer esse poder do Estado. No que diz respeito ao consenso, havia necessidade, então, de divulgar uma ideologia condizente com aquele momento, condizente com a ideologia do golpe militar, né? Então, aí foi feito um programa cooperativo norte-americano chamado Aliança para o Progresso, que eram acordos do MEC com a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, conhecida como USAID. Então, são os famosos acordos MEC-USAID. Esses acordos deu à USAID ampla ingerência em todos os níveis de ensino, desde o primário, secundário e superior. Mas eu quero trazer aqui para vocês um acordo que inferiu decisivamente sobre o ensino médio. Foi um acordo de 1965 que transferiu a responsabilidade de administração do ensino médio, em termos de currículo e de administração mesmo do ensino médio, para um domínio centralizador externo, ou seja, interferência de técnicos americanos, considerando que os estados, né, anteriormente províncias, estavam incapazes de dar conta do ensino médio. E aí, esses técnicos americanos trazem um modelo de educação pautado no tecnicismo,
ou seja, um modelo organizacional mais apropriado e que reordenava todo o processo educativo até então do ensino secundário, a fim de torná-lo objetivo, operacional e com base nos princípios da racionalidade, da eficiência e da produtividade. Tivemos 2 convênios complementares que incidiram também sobre o ensino médio, tá? Um que foi especificamente sobre o planejamento do ensino secundário, que hoje nós chamamos ensino médio, mas naquela época ensino secundário, e um outro acordo que focava no aperfeiçoamento do quadro docente via assessoria, né? Assessoria desses órgãos internacionais. A LDB de 1971, né, nesse período do golpe militar, trouxe no seu bojo essa concepção produtivista da pedagogia tecnicista e passou, então, a nortear todo o ensino brasileiro, né? Nós temos também, dentro desse viés do consenso e de conformação política, a inclusão das disciplinas de educação moral e cívica, OSPB e EPB. Educação moral e cívica para o que nós hoje temos como ensino fundamental, OSPB, que é a Organização Social e Política Brasileira, para o que hoje nós denominamos ensino médio, e EPB, Estudos dos Problemas Brasileiros, que era para o ensino superior. Então, havia a intenção clara da ditadura brasileira, através da inclusão dessas disciplinas em todos os níveis de ensino, de moldar o espírito da juventude ao ideário do período da ditadura. É importante frisar também que a LDB de 71 promoveu a profissionalização compulsória no ensino de segundo grau, tá? O ensino secundário, nessa lei de diretrizes e bases, passou a ser chamado de segundo grau e foi constituído, a partir dessa lei, como um ensino que teria a profissionalização compulsória, ou seja, a intenção era encaminhar um grande contingente de jovens diretamente para o mercado de trabalho, diminuindo, assim, a pressão para o acesso ao ensino superior, que não estava dando conta. Na tese, eu trago dados estatísticos, né, de como o ensino superior estava concorrido no cenário brasileiro, e aí a profissionalização compulsória vem como uma alternativa para desafogar isso. Na medida em que encaminha os jovens da classe trabalhadora para o mercado de trabalho, diminuindo essa pressão do ensino superior. E aí, nesse bojo do tecnicismo, nós temos essa questão da teoria do capital humano, que é agregar valor por meio da educação, possibilitando, através dessa valorização do conhecimento, né, enquanto capital, a inserção social, emprego, desempenho profissional. Na tese, a gente aprofunda isso mais a partir das considerações de Frigoto, que também não vai dar para a gente aprofundar aqui, mas apenas para pontuar. E aí nós chegamos, então, no contexto da nova ordem mundial, que é o contexto atual. No contexto atual, a partir de 1984, com o processo de democratização, nós temos a LDB de 1996, que ela trouxe o reconhecimento do ensino médio como direito e uma etapa da educação básica. Então, atribui ao ensino médio uma terminalidade, uma obrigatoriedade e a gratuidade, porque ele passa a constituir como parte da educação básica. Nesse período, né, da abertura democrática, nós tivemos as diretrizes curriculares nacionais de 98 e os parâmetros curriculares nacionais para o ensino médio de 99, que trouxeram uma nova roupagem ao tecnicismo. E aí a gente faz esse estudo na tese que denominamos de neotecnicismo
a partir das considerações de Freitas, e que foram tanto as diretrizes curriculares nacionais de 98, como os parâmetros curriculares nacionais para o ensino médio de 99, foram a base do currículo paulista. As diretrizes curriculares nacionais de 2012, que tinham esse caráter mais democrático, mais progressista, ela não aparece no currículo do Estado de São Paulo. Ainda em termos nacionais, nós tivemos o Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio, que foi um programa de formação continuada muito importante. Ele teve vida útil apenas de 1 ano e ele estava pautado na formação humana integral. Mas esse programa ele foi abortado, como eu disse, depois de 1 ano, para iniciar os estudos da construção da BNCC de 2015. Então, olhando para o cenário nacional, no contexto do neoliberalismo, o que nós podemos observar? Nós observamos, como eu bem apontei na tese, uma tríade ultraconservadora do ensino médio. Qual seria essa tríade? A contra-reforma do ensino médio, que culminou na Lei 13.415 de 2017, e que na tese nós apontamos as 4 principais características dessa contra-reforma do ensino médio. Que ela foi unilateral, porque não foi discutida com a comunidade, que ela foi tecnocrática, porque os proponentes da reforma foram técnicos das mais diversas áreas, com pouco ou quase nenhum protagonismo ou narrativa de educadores. Ela foi autoritária, porque ela foi imposta por uma medida provisória, e ela foi elitista, na medida em que incluiu o ensino profissionalizante dentro das trajetórias possíveis, né? Forçando os jovens mais carentes a serem direcionados fatalmente a carreiras de subemprego. Então, ela retrocede a profissionalização compulsória da ditadura militar, que nós citamos aqui, da LDB de 71. Por quê? Porque ela tem um detalhe ainda mais agravante. Na lei da ditadura militar, na profissionalização compulsória da ditadura militar, essa formação profissionalizante, ela era compulsória a todos, né? Então, todos passavam por um processo de formação profissionalizante. Na contra-reforma do ensino médio, ela é destinada aos filhos da classe trabalhadora que estudam na escola pública. Por quê? Pela necessidade imediata de ingresso ao mercado de trabalho, tá? Então, esse é o primeiro elemento da tríade, a contra-reforma do ensino médio. O segundo elemento da tríade é a Base Nacional Comum Curricular do Ensino Médio, tá? Que o Estado de São Paulo assumiu a vanguarda, né? E vai estar trazendo para a rede agora em 2021. Por que nós apontamos como um elemento da tríade ultraconservadora? Porque a Base Nacional Comum Curricular, ela é um documento apócrifo, nós não sabemos quem é o autor, né? E é um documento prescritivo, um receituário, né? E também um outro elemento, o último elemento da tríade, foi o movimento Escola Sem Partido, que trouxe práticas de doutrinação para dentro do ambiente escolar. Então, este é o cenário em que as políticas educacionais para o ensino médio paulista foram pensadas. Então, considerando a reforma e a BNCC, na qual o atual secretário teve uma atuação e um protagonismo muito importante, a contra-reforma, a BNCC e o movimento Escola Sem Partido, que, de certa forma, teve um apagamento no sentido legal, mas no sentido ideológico ele continua muito forte, né? Justamente pela característica do atual governo. Então, este é o cenário em que as políticas educacionais do ensino médio paulista foram pensadas, Ju. Terrível, né, professora?
Professora, a gente sabe que a partir da década de 90, as políticas educacionais vão aí caminhando par e passo com o neoliberalismo. Como se dá esse processo aí em relação ao ensino médio, especificamente no estado de São Paulo? Ok. Como você disse na minha apresentação, eu sou supervisora de ensino efetiva do estado de São Paulo, estou atuando há 11 anos já na diretoria de ensino de Mojimirim, e nós temos pastas de trabalho, né? E uma das pastas de trabalho minha na diretoria é especificamente o ensino médio, né? Então, esse processo de atividade profissional, de debruçar sobre o ensino médio e estudar, foi o que despertou o interesse em verificar aquilo que está velado, porque aquilo que está latente a gente já sabe, né, e tem conhecimento, mas qual a intenção velada das políticas e do encaminhamento que vem sendo dado desde 1995, com a Rose Neubauer, que foi a secretária da Educação do Estado. O neoliberalismo, ele é a base teológica, a base ideológica de sustentação teórica do todo arcabouço normativo da Secretaria de Educação. Então, o neoliberalismo, ele dá sustentação teórica a esse quadro normativo da Secretaria, em que a função do conhecimento no capitalismo, ao mesmo tempo que recruta o conhecimento, desvaloriza ele para servir ao capital, né? Então, a gente evidencia esse movimento contraditório, né? Quando na tese eu trabalho com o conceito de capital constante e do capital variável, que aqui não vai dar para a gente aprofundar com vocês, tá? Bom, fazendo esse estudo, né, da constituição do ensino médio na Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, e como ocorre esse alinhamento, nós identificamos, né, e isso é a grande novidade que a tese traz, né, ciclos progressivos de educação, da adequação do ensino médio ao ideário neoliberal. Então, nós percebemos que a partir de 1995, vão acontecendo ciclos progressivos de adequação, né? Muito bem trabalhados, muito bem articulados, para dar ao ensino médio toda essa conotação de formação para o trabalho explorado, né? Então, o primeiro ciclo que eu denominei na tese chama o ciclo de pavimentação. Ele vai de 1995 a 2002. E ao invés de trabalhar com a figura de governadores ou outras figuras políticas, eu trago a figura dos secretários estaduais de educação, tá? Então, eu faço um quadro comparativo da ação dos secretários nesses ciclos. O primeiro ciclo, que, como eu disse, o ciclo de pavimentação, que vai de 1995 a 2002, ele esteve sob comando de Rose Neubauer. A Rose, ela pavimentou o caminho para a estruturação do neoliberalismo na educação paulista. Então, ela fez toda uma estrutura técnica, estrutural da rede estadual de ensino para um amplo processo de adequação. Então, com Rose Neubauer, nós tivemos um pacote reformista chamado A Escola de Cara Nova, com publicações de retórica que rearticulavam o discurso liberal. Esse pacote reformista da Rose Neubauer tinha um tripé de sustentação. Qual era esse tripé? Racionalização organizacional, mudanças no padrão de gestão e melhoria da qualidade de ensino. Na ótica dos governantes, essa melhoria partia do princípio de mensuração de resultados. Como documento legal, nós temos um comunicado da Secretaria da Educação de 95 muito importante. O nome é Comunicado SE de 22 de março de 95, e que essa reforma, esse pacote reformista, passou a se vincular a partir de critérios de produtividade, gerenciamento, qualidade
eficácia, racionalidade e terceirização. Então, são termos presentes nesse comunicado e que trazem os princípios da administração gerencial para a administração da educação estadual, tá? No que se refere ao ensino médio, Rose Neubauer teve várias ações, que eu vou citá-las apenas pelo tempo que não dá para a gente se aprofundar. Políticas de correção de fluxo, com o objetivo de combater altos índices de reprovação e evasão, que refletiam decisivamente na economia do Estado, né? O ensino médio era mão de obra que engrossaria o setor produtivo, tá? E a evasão e a repetência estava atravancando a fluidez dessa formação. Então, ela entra com políticas de correção de fluxo para atender essa demanda do setor produtivo. Tivemos também a reorganização das escolas da rede pública paulista por conta do amplo processo de municipalização. Então, foram definidos ciclos de escolas de primeira a quarta, escolas de quinta a oitava, de quinta a oitava ensino médio, escolas de ensino médio apenas. Isso para atender o amplo processo de municipalização do ensino. Tivemos também a progressão parcial, que ela foi específica para o ensino médio, e essa progressão passou a acontecer mesmo sem que as aprendizagens estivessem consolidadas, justamente porque havia necessidade de dar essa fluidez no fluxo de formação e combater os altos índices de reprovação do ensino médio. Rose Neubauer também instituiu um sistema próprio de avaliação da rede paulista, o SARESP, que através de índices e metas passou a mensurar a aprendizagem dos estudantes. Lançado, então, os alicerces da formação, o caminho pavimentado, né, precisava implementar todo esse processo de educação pautada no princípio neoliberal. Tá? Então, aí entra em cena o que eu chamo na tese do ciclo de implementação. Rose Neubauer pavimentou o caminho, deixou o caminho aberto, agora precisaria implementar esse novo ideário. E aí nós temos a figura de 3 secretários que vão atuar nesse ciclo de implementação que vai de 2003 a 2010. Nós temos a figura de Gabriel Chalita, de Maria Helena dos Santos Castro e do Paulo Renato Souza. Gabriel Chalita, ele é a figura conciliatória, que entra em ação com políticas de convencimento, uma figura extremamente carismática, que teve uma atuação muito próxima da rede, através de formações continuadas em serviço. Tivemos o programa Ensino Médio em Rede. Então, a secretaria, sob o comando do Gabriel Chalita, implementou essa política de cooptação das mentalidades dos professores para o engajamento. Então, nós tivemos o programa Escola da Família, o Cultura da Paz, a Teia do Saber, Circuito Gestão, a própria Rede do Saber. Então, foram vários programas que foram implementados justamente com o objetivo de conformação das mentalidades através dessa figura conciliatória e que ficou muito querida entre os professores por ser uma figura muito carismática, tá? Com a Maria Helena Castro, nós já tivemos uma política mais gerencialista. Ânimos acalmados, mentalidades cooptadas. Então, aí chega a Maria Helena dos Santos Castro para implementar a política gerencialista. Então, ela traz a bonificação, ela traz a nova proposta curricular, o índice de desempenho, o plano de metas, o programa Excelência em Gestão Educacional e a nova grade curricular do ensino médio. Todos esses programas, como eu já disse, também estão detalhados na tese, tá? Essa nova reestruturação do currículo do ensino médio trouxe no seu bojo uma disciplina chamada DAC. Essa disciplina
tinha por objetivo, o nome dela é DAC, Disciplina de Apoio Curricular, e usava como material didático, vamos dizer assim, o Guia do Estudante, tá? Então, eu fiz um levantamento, e isso está na tese, do quanto a secretaria comprou da editora Abril desse Guia do Estudante e como acontecia essa distribuição compulsória dessas publicações, tá? Que era o material didático dessas disciplinas, tá? A Maria Helena dos Santos Castro era uma figura, assim, que a rede não teve muita simpatia. Eles vinham, traziam a memória de um secretário mais próximo, de um secretário mais carismático, que era o Chalita, e a Maria Helena, ela tinha um posicionamento mais gerencialista. E isso causou um grande descontentamento da rede, tá? E não havia mais a figura conciliatória do Chalita na secretaria para acalmar os ânimos e abafar toda essa questão. Então, a permanência da Maria Helena ficou insustentável, tá? O governador, que na época era o Serra, sairia como candidato ao governo federal e para que a atuação da Maria Helena diante da insatisfação da rede não arranhasse a sua candidatura, ele coloca a figura de Paulo Renato Souza, que assumiu o comando da pasta da Secretaria da Educação, foi uma figura muito proeminente, ele foi ministro do Fernando Henrique por 8 anos, impôs um certo respeito por ter trabalhado com o Fernando Henrique Cardoso, e através dessa figura proeminente de Paulo Renato de Souza, nós tivemos, então, a implementação do currículo oficial na rede, né? Então, toda essa ideologia neoliberal que foi pavimentada pela Rose Neubauer, iniciou-se o processo de implementação com Chalita e a Maria Helena, ela começa a ser consolidada com Paulo Renato. E aí a gente vai, então, para o terceiro ciclo, que eu chamo, então, de ciclo de consolidação da política neoliberal no estado de São Paulo. E trago como as figuras proeminentes o Herman, o Nalime e o João Cury, que foram os 3 secretários anteriores ao atual, tá? Esse período estava no governo estadual o Alckmin, eleito para o 2º mandato, e ele traz o professor Herman para operacionalizar a secretaria através da valorização do elemento humano e também trazer uma reorganização da estrutura organizacional da secretaria, da estrutura administrativa. O Herman era um professor universitário, havia grandes expectativas sobre a sua gestão, ele traz 3 publicações onde ele aponta vários eixos estruturantes para esse novo período e traz um programa chamado Programa Educação Compromisso de São Paulo, com forte aproximação do setor empresarial e com grande incidência das formas gerencialistas de administração. É no período do Herman que também nós temos, inicia-se as escolas de ensino integral específicas do ensino médio. É importante ressaltar que essas escolas, elas se constituíram em ilhas de excelência, né? Então, não era uma realidade da rede, tá? Essas escolas do Programa de Ensino Integral de 2012, específicas do ensino médio, eram vitrine para propaganda político-partidária. No período do Herman também, nós tivemos o programa Vence, que era Educação Profissional Técnica para o ensino médio, né? Então, no programa Vence foram feitas parcerias, tá,
com escolas técnicas, inclusive da iniciativa privada, para oferecer formação técnica para os alunos da rede estadual. No entanto, o programa Vence está sendo agora absorvido por um novo programa que o Rocieli implementou, que é o programa Novotec, que a gente vai falar mais um pouquinho à frente, tá? Houve no período do Hermann um movimento que nós poderíamos definir como uma das maiores crises da gestão tucana na educação, que foi a reorganização proposta em 2015. Essa reorganização propunha estabelecer o ciclo único, onde seriam fechadas 93 escolas. E aí nós tivemos uma mobilização muito grande, 200 escolas foram ocupadas por alunos do ensino médio, houve uma ampliação da pauta estudantil, até que o Ministério Público suspendeu a reorganização, tá? Então, foi um momento em que as escolas de ensino médio tiveram um grande protagonismo na defesa de uma educação voltada aos interesses dos jovens. E tudo isso foi tão importante e teve a mídia divulgou de uma forma tão intensa que o Ministério Público suspendeu essa reorganização. Mas é importante que a gente reflita, né? E por isso que eu falei no começo que a gente tem que verificar as intenções que estão de forma objetiva, né, que a gente consegue perceber de imediato, e aquelas que estão veladas, subjetivas, né? Com a suspensão da reorganização em 2015, a Secretaria propõe em 2016 uma reorganização que eu chamei na tese de reorganização velada a conta-gotas. Por quê? Porque já que não podia fechar as escolas, né, o Ministério Público suspendeu a reorganização que fecharia essas 93 escolas, a Secretaria promoveu uma reorganização velada a conta-gotas com fechamento de turmas. Só do ensino médio foram 450, né? Então, ela não conseguiu atingir o seu objetivo no atacado, né, com a reorganização de 2015, mas foi lá no varejo com o fechamento das turmas. Toda essa situação de instabilidade, como eu disse, que foi uma das maiores crises da gestão tucana na educação, Hermann, então, deixa o cargo. O fracasso dessa reorganização que aconteceria no atacado trouxe um secretário jurista, o doutor Nalini, que ele veio na intenção de estabelecer e recuperar o diálogo com a rede nos moldes do Chalita. Então, aí ele traz o projeto de gestão, projeto Gestão Democrática, que foi um discurso de fortalecimento do espaço coletivo, dos grêmios, do conselho de escola, né? Então teve todo esse discurso de fortalecimento do espaço coletivo como uma estratégia de reorganização do poder, como diz Laval, né? Só que esse discurso do Nalini de fortalecimento do espaço coletivo, ele foi escancaradamente desmascarado pelo caráter conservador, retrógrado, ultraliberal, expresso numa publicação que ele fez no site da Secretaria da Educação. Um documento que eu convido vocês a procurarem na internet. O documento chama A Sociedade Órfã, tá? Ele publicou isso usando a página da Secretaria, e esse documento é um documento extremamente retrógrado. Então, eu convido vocês, né? Lanço essa curiosidade para que vocês façam a leitura desse documento, A Sociedade Órfã. Ainda sob a gestão do Nalini, ele teve a intenção, eu já estou encerrando, viu, Ju? Porque eu sei que a gente tem tempo. Ele lançou um documento de contrato de impacto social, onde 122 escolas de ensino médio
teriam uma certa ingerência do setor privado, tá? Então, essas 122 escolas eram escolas com baixo IDESP e 61 seriam chamadas de grupo de tratamento, que teriam um investimento do setor privado, e 61 seriam chamadas de grupo de controle, e que não teriam o investimento do setor privado. E aí seria feito o quadro comparativo. Obviamente que as escolas que tivessem a ingerência e o investimento do setor privado resultariam no melhor desempenho, depois de mensurado, e isso acabaria reforçando a ideia do protagonismo do setor privado na educação pública paulista. Essa ação não chegou a ser... não aconteceu de fato, ela foi suspensa, mas é importante que a gente coloque aqui as intencionalidades, né? As intencionalidades são importantes e também é importante os movimentos, sobretudo os movimentos sociais, sindicais, que contestam esses tipos de política, né? Tivemos também sobre Naline o Gestão em Foco, que trouxe ferramentas do mundo empresarial para análise e diagnóstico da escola, o que nós chamamos hoje de MMR, que é o método de melhoria de resultados, totalmente alinhado com a metodologia empresarial, que usa espinha de peixe, enfim. E ainda também tivemos, com essa questão do MMR, né, o programa, como eu já falei, o MMR faz parte desse programa Gestão em Foco, tá? E aí encerra-se a atuação de Naline, entra em cena a figura de João Cury. O João Cury foi indicado pelo governador Márcio França, que assumiu o governo, porque o governador deixou para concorrer ao pleito eleitoral federal, e aí ele assume a secretaria a partir de uma indicação estratégica de elevar a confiabilidade de Márcio França, que foi candidato ao governo estadual. É importante destacar que, sobre o comando do Márcio França, nós tivemos um programa, o Juntos pela Escola. Nesse programa, tinha um item que eu quero ressaltar, que incidiu fortemente sobre o ensino médio, que foi o orçamento participativo jovem. Onde está o maior número de eleitores? É no jovem protagonista. Então, esse programa veio como uma forma de ganhar os jovens, destinando 5 mil reais para os grêmios e uma série de possibilidades para que os jovens pudessem pensar a aquisição de bens permanentes da escola. Mas depois disso, veio uma série de restrições que a gente traz no conteúdo da tese, que esse programa ele não foi assim tão participativo como o anunciado. E fechamos esse ciclo de atrocidades com os vouchers para merenda que o secretário Cury anunciou, mas que não chegou a ser implementado no ensino médio. Então, nós fechamos o ciclo de consolidação e a tese aponta a continuidade desse processo, indicando que, com João Dória e com Rocieli Soares, nós estamos inaugurando um quarto ciclo, que na tese eu apenas sinalizo e que será objeto de continuidade de estudo, não sei se num pós-doutorado ainda a gente está avaliando, que eu denomino de ciclo de intensificação das políticas neoliberais no contexto da Secretaria da Educação. E aí vários programas já estão sendo implementados, o próprio programa Líderes Públicos de seleção de cargos de chefia a partir de teste de aderência à ideologia da Secretaria, pesquisa de crenças,
o próprio programa Inova Educação, que traz no seu bojo o que eu chamo de neoliberalismo emocional, o programa Novotec, que é essa nova roupagem da educação técnica profissional para o ensino médio, enfim. O que nós evidenciamos para concluir com o texto da tese? Que a dinâmica na Secretaria da Educação do Estado de São Paulo existe uma dinâmica de dupla determinação na formação humana da juventude paulista. O alinhamento das políticas educacionais da Secretaria para o ensino médio, a ideologia neoliberal, através desses ciclos progressivos, e a intencionalidade de fortalecimento do capitalismo. E na tese a gente procura mostrar o potencial revolucionário da escola, né? Sobretudo da escola pública, no sentido de instrumentalizar os jovens para o combate à naturalização do capitalismo. Nós precisamos renovar essa racionalidade pedagógica. E sinaliza, sim, possibilidades futuras de continuidade de pesquisa, como eu falei, de aprofundar, né, porque é um ciclo que ainda está em desenvolvimento, esse ciclo que eu denomino de intensificação, sob o comando do Roscielli, sinaliza uma possibilidade futura de continuidade dessas políticas em cursos e, no horizonte, a possibilidade de uma perspectiva contra-hegemônica referenciada nos princípios da pedagogia histórico-crítica, que é uma possibilidade a se pensar diante de um futuro que nós aprendemos como caos para o ensino médio paulista. Então, de modo geral, Ju, muito resumidamente, porque, como eu falei para você, é uma tese que tem um fôlego muito extenso, né? Como você pôde perceber, a gente parte lá desse voo panorâmico do ensino médio no contexto histórico e conjuntural brasileiro para focar a nossa lente na educação pública paulista a partir de 1995, sob ingerência da ideologia neoliberal. Foi um belo e instigante voo, e essa tese é extremamente relevante para a história da educação brasileira. Parabéns. Professora, eu gostaria de saber agora quais são as suas leituras de quarentena. São várias, Ju, mas eu trouxe para vocês duas, tá? Que eu acho, assim, importantíssimas, e até mesmo porque o contexto exige uma leitura mais fluida, né? Porque nós estamos num momento, assim, de muitas incertezas, em que o nosso psicológico, sem dúvida, fica mais abalado. Então, eu trouxe esse livro da Mari Gabriel, Amor e Capital, tá? A Mari Gabriel é uma biógrafa, e ela faz um mergulho numa faceta de Marx que a gente não conhece, né? Então, a gente conhece Marx pelos seus livros sobre o capital, sobre o materialismo histórico dialético, sobre as suas teorias. E esse livro, Amor e Capital, ele traz o lado humano e familiar de Karl Marx. Então, traz todo o contexto histórico, político da Europa do século XIX, o relacionamento de Marx com sua esposa, Jenny, como se deu o processo de escrita do Capital no contexto familiar. Então, a narrativa se estende por décadas e ela trata da vivência, né, familiar e humana de Marx em Londres, Paris, Bruxelas, Berlim. Então, revela, através da sua biografia, uma leitura deliciosa as sementes, né? As sementes da revolução e do amor que uniu Marx e Jenny no turbilhão que foi esse período. Então, essa é uma indicação de leitura, como eu falei, uma leitura muito deliciosa por ser uma leitura biográfica, tá? E um outro que eu trago é o Fundamentos da Escola do Trabalho, de Pistrac. Esse livro, ele é uma edição de um clássico da pedagogia socialista que foi traduzido pelo professor Luiz Carlos Freitas e que traz os fundamentos da formação mesmo dos educadores no processo
da Revolução Socialista Soviética, né? Então, como traz elementos da escola do trabalho, e eu estou envolvida no meu trabalho com o ensino médio, a educação profissionalizante, é um estudo que traz para mim alguns elementos para se pensar uma concepção hegemônica que eu sei que não vai anular os efeitos nocivos da proposta educacional que está aí, mas quem sabe minimizar um pouco, né? Então são essas minhas duas indicações de leitura. Professora Denise, muito obrigada por essa entrevista. Vida longa ao seu trabalho, viu? Obrigada, Ju. Foi um prazer estar aqui com vocês. E eu quero deixar meu e-mail, se alguém quiser entrar em contato, ficou com alguma dúvida, denise.gomide@educacau, educação sem tio, sem cedilha, .sp.gov.br. Então tá, muito obrigada. Até mais. Tchau. Tchau, Ju. Obrigada. Beijo a todos. Obrigada. Beijo. O TCN Reverso de hoje vai ficando por aqui. E o Bertolt Brecht manda um recado para vocês. Temam menos a morte e mais a vida insuficiente. Recado bem atual, não é? Até mais. Tchau.